Nós temos 66 livros na Bíblia, todos são preciosos. E quando nós expomos um livro em específico, precisamos estar atento àquilo que Deus está falando por meio de sua palavra, naquela leitura específica. O livro do Antigo Testamento, profeta Jonas. Abra sua Bíblia, no livro de Jonas. Está um pouco antes de Mateus. Vá para Mateus e recua que você acha mais fácil. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós estaremos ao longo dos próximos domingos, nas próximas semanas, meditando uma série de mensagens expositivas neste livro de Jonas. São apenas 4 capítulos, mas que guarda aqui muita preciosidade. E como garimpeiros nós vamos garimpar essa mina de joias preciosas que é a palavra de Deus. E o livro de Jonas vai contribuir muito em nosso crescimento. Então nós estaremos meditando aí nos próximos domingos, neste livro de Jonas. E que você que está aqui nessa noite volte domingo após domingo. Vocês que nos visitam, voltem domingo após domingo. Estejam conosco caminhando aqui nessa jornada, nessa série de estudos no livro de Jonas. E ouvindo o que Deus tem para falar ao seu coração, ao nosso coração. Quando nós falamos de Jonas, seja sincero. O que vem à sua mente? Do que você se lembra? Do que você se lembra, Cris? É isso mesmo? Você falou direitinho, minha filha. Isso mesmo. Normalmente, geralmente, a maioria das pessoas se lembra quando fala de Jonas, o grande peixe. Não é? Não tem jeito, irmãos. Se perguntar para as crianças, Jonas, o grande peixe. Não é? Isso é muito comum, porque todos nós deixamos marcas, todos nós. Olha só, Jonas foi marcado por uma atitude. E quando nós falamos de Jonas, todo mundo vai se lembrar do grande peixe, vai se lembrar da fuga, mas não vai se lembrar de quem era Jonas, do que ele fez antes, do que ele fez durante. Não vai se lembrar dos ensinamentos, porque é uma marca que ficou, né, para todas as gerações. Então a maioria das pessoas vão se referir de fato à marca, o grande peixe, a desobediência, a fuga. E ele ficou marcado por esta situação. Nós deixamos marcas das quais seremos lembrados. Quando alguém fala de você, qual é a marca que é citada a seu respeito? Na Bíblia está repleto de servos de Deus que deixaram marcas positivas ou marcas negativas. Por exemplo, quando eu falo do homem segundo o coração de Deus, quem é que vem à sua mente? Pode responder alto, não tem problema não. Olha só, todo mundo fala o homem segundo o coração de Deus, Davi, ficou marcado. Quando nós falamos o apóstolo do amor, João, quando ele escreveu aquelas cartas maravilhosas, ele ficou marcado como o apóstolo do amor, porque ele deu ênfase no amor de Deus por nós, e passou a ser chamado do apóstolo do amor. E quando nós falamos do apóstolo Jeremias, o que vem à sua mente? O apóstolo chorão, por causa das suas orações intercessórias. Não é que ele ficava chorando, lamentando a lamúria negativa. Ele colocava as dores do povo diante de Deus, as lamúrias, as intercessões diante de Deus com intensidade. E aí ficou conhecido como o profeta chorão. E qual é a sua marca? Quando fala fulano é crente, aí qual é a marca que a pessoa lembra de você? Que marcas estamos deixando? Você, profeta da nova aliança, qual é a marca que você tem deixado em contagem? Como crente, como você é lembrado pelos outros? Com espanto, fulano é crente? Ou com admiração, realmente tem algo diferente naquela pessoa? Infelizmente, Jonas recebeu esse rótulo de profeta fujão. Esse é o rótulo de Jonas, profeta fujão. Quando você ouvir isso, lembra, está falando de Jonas, o profeta fujão.
Deus lhe dá uma ordem clara e ele vai intencionalmente para outro caminho. Vamos ler aqui os versos 1 a 3, todos juntos? Você pode se colocar de pé e vamos fazer essa leitura dos 3 primeiros versículos de Jonas. Versos 1 a 3, a uma só voz com boa disposição. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Podeis assentar, meus queridos? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Aproveita e ora ao Senhor e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim e me capacita, me dê um coração temente, um coração obediente, porque eu quero deixar marcas positivas no coração das pessoas que estão ao meu redor. Porque eu quero ser lembrado como um profeta poderoso em obras. Eu quero ser lembrado como um profeta obediente. Eu quero ser lembrado como um profeta que dignificou o seu nome. Ore ao Senhor e se coloque diante dele, lembrando que nós deixamos marcas no tempo que vivemos. Pai, graças te damos pela tua palavra. A tua palavra que não oculta os problemas no meio do teu povo. A tua palavra que nos ensina por meio de cada situação, de cada circunstância, de cada contexto. A tua palavra que revela o teu caráter santo. A tua palavra que revela como o Senhor é um Deus soberano, um Deus que providencia tudo aquilo que precisamos para realizar a tua obra. A tua palavra que revela a tua compaixão e o teu amor, até mesmo por aqueles que não mereciam nada da sua parte. Nós oramos pela tua palavra e clamamos a ti, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja levando nossos pensamentos cativos em obediência à palavra do Senhor, para que sejamos homens e mulheres, profetas da nova aliança, que deixam marcas positivas nessa sociedade, que fazem diferença, que fazem, ó Pai, com que o teu nome seja glorificado e o teu reino seja expandido. Assim oramos e nos colocamos nas tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Essa noite nós vamos ter apenas uma visão contextual do livro de Jonas. Nós não vamos abordar um estudo incisivo, nós vamos ter uma visão contextual, uma visão panorâmica desse belíssimo livro. Mas eu quero deixar algumas informações preciosas para o nosso estudo, para o nosso entendimento deste livro, para o nosso estudo nos grupos familiares, que nós possamos observar alguns detalhes importantes. Jonas, como eu já disse, deixou uma marca negativa em sua história. E é lembrado muitas vezes somente por isso. Não pelo que ele já havia feito, mas por essa marca. O profeta que tentou fugir de Deus. Por si só, já é um absurdo tentarmos nos esconder de Deus. Então, uma coisa muito absurda é alguém achar que se esconde de Deus, que tem como fugir. É impossível. Não tem como se esconder, não tem como fugir de Deus. Mas esse profeta tentou isso. O texto revela que Deus manda ele ir para Nínive. Nínive estava a uma distância de 300 quilômetros. Aí o abençoado tem uma feliz ideia, vou para Tarsis. Tarsis tinha uma distância de mais ou menos 3.000 quilômetros. Então ele mandou para cá, ele vou para lá. Vou correr para longe. Então ele teve essa intenção de fugir do Senhor. Deus deu uma ordem clara. E ele decidiu ir para o mais longe possível. Mas esse livro de Jonas não gira em torno da desobediência de Jonas. Não é a ênfase principal que nós precisamos perceber. Este livro de Jonas, ele não gira em torno do servo desobediente ou de um servo fujão. E muito menos ele gira em torno do fato de um grande peixe engolir aquele servo. Esse livro não gira em torno desse fato milagroso, sobrenatural. O livro de Jonas, embora pequeno, apenas 4 capítulos, e que termina de uma forma curiosa, ele termina com uma pergunta sem resposta. Depois você pode ir na sua casa, ler os 4 capítulos, e observa que no finalzinho tem uma pergunta sem resposta.
Mas ele traz ensinos, revelações grandiosas a respeito do caráter de Deus, e não de Jonas, não do grande peixe, não da plantinha que nasce, não do povo de Nínive, mas ele traz revelações grandiosas a respeito do caráter de Deus. Por isso é importante meditarmos neste livro de Jonas. Por isso é importante estarmos atentos à leitura, às exposições e percebermos quem é o nosso Deus. Como é o caráter de Deus. O que nós podemos esperar desse Deus. Esse livro vai revelar então um Deus que chama, um Deus que envia, um Deus que ouve, um Deus que exorta, um Deus que tem compaixão. Nós encontramos tudo isso nesses 4 capítulos. Por isso, ao longo das próximas semanas, estaremos meditando nesta palavra revelada, nessa palavra que exprime o caráter de um Deus de compaixão, de um Deus de justiça, um Deus paciente com seus filhos, um Deus que não tolera o pecado, mas um Deus também que providencia todos os meios e recursos para que o seu plano seja cumprido. Ou seja, um Deus soberano, um Deus que não falha jamais. Ainda que nós tentemos sabotar a sua obra, Ele não falha jamais. Por isso é importante meditarmos nesse livro de Jonas. Jonas foi o único profeta da antiga aliança enviado aos pagãos. O único profeta de Deus do Velho Testamento que foi enviado a uma nação pagã, a uma nação ímpia. Normalmente Deus levantava os seus profetas para falar com o próprio povo, o povo judeu, o povo de Deus. Aqui ele levanta Jonas para falar a uma nação ímpia, uma nação pagã. O único profeta. Nós devemos entender e considerar algumas coisas aqui, meus queridos. O que nós encontramos nos relatos, nesse relato não é uma linguagem figurada. Nós não temos aqui símbolos, figuras de linguagem. É um registro literal de fatos que ocorreram, fatos sobrenaturais que ocorreram. Jonas não é uma figura de linguagem, não é um mito, não é uma pessoa simbólica, ele de fato existiu. E nós devemos tirar, a partir do registro desse servo de Deus, tirar lições preciosas. Ou seja, não é uma fábula, mas é um registro que trata de fatos que ocorreram e que devemos observar, que devemos aprender quem é Deus. Devemos aprender que o nosso Deus ouve as nossas orações. Devemos aprender que o nosso Deus tem compaixão pelos perdidos. Devemos aprender que Deus trata os seus filhos de forma pessoal. E o próprio Jesus testifica a respeito desse livro, mostrando para nós que não é uma figura de linguagem, não é mero simbolismo, não é uma fábula. Em Mateus 12:38, Jesus fala a respeito de Jonas. Diz lá o texto em Mateus 12, versos 38 a 41. Acompanhe a leitura. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Percebe o que Jesus está dizendo? Ele está testificando o livro de Jonas, testificando os fatos ocorridos, e o pior, ele está dizendo que ninivitas, pessoas que faziam parte daquela nação má, incrédula, ímpia, violenta,
Pessoas que se arrependeram e se curvaram a Deus, se levantarão no dia do juízo e juntamente com os eleitos de Deus condenarão os maus. Percebe o que Jesus está dizendo? Jesus não só está testificando os fatos ocorridos em Jonas, como está afirmando: ninivitas se levantarão e julgarão todos os povos. O povo de Deus, no último dia, estará lado a lado com Jesus, julgando todos os povos. Percebeu? Então Jesus está dizendo, está testificando a realidade da existência desse profeta e dos fatos ocorridos. E quando nós, até mesmo crentes, que duvidam de que um homem foi engolido por um grande peixe e ficou ali 3 dias, quando nós duvidamos desses fatos, assim como muitos filósofos do primeiro século e muitos descrentes dos dias de hoje zombam deste livro e de muitos outros, porque é difícil demais para uma pessoa acreditar que um grande peixe poderia engolir uma pessoa e ela permaneceria 3 dias. O que é mais difícil, acreditar numa história dessa, ou acreditar que esse mesmo Deus que envia um grande peixe, criou todas as coisas do nada? Então as pessoas pegam fatos como esses, milagres como esses, para ridicularizar a nossa fé. Mas Jesus está dizendo: ninivitas que creram na pregação de Jonas, julgarão aqueles que não creram. Jesus está testificando os fatos ocorridos e testificando a existência desse profeta. Em Mateus 12, 38, nós encontramos esse relato de Jesus. E quando nós desconsideramos Jonas, o livro de Jonas, e passamos a entendê-lo como uma fábula, nós estamos esquecendo que o próprio Jesus testemunhou a respeito de Jonas. O próprio Jesus testifica a respeito deste livro, que já era do conhecimento dos mestres daquela época, do povo de Deus. Percebe que Jesus, por um lado, se Deus trata com compaixão as pessoas, por um lado, Deus é muito justo e muito duro com outras pessoas. Os mestres pedem um sinal a Cristo. Qual é a resposta? Uma geração má incrédula pede um sinal? Vocês não terão nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas. Ou seja, a única coisa que vocês verão de mim é a minha morte e a minha ressurreição. Só isso. Por um lado, quando Deus trata as pessoas com compaixão, Deus também trata as pessoas com firmeza, com pulso firme. Quando estas revelam incredulidade, revelam desprezo por sua obra, revelam desprezo pela sua palavra. Os ninivitas ouviram e responderam positivamente. Aqui, os mestres, os religiosos, estavam duvidando das palavras de Jesus Cristo, estavam perseguindo a Cristo, e essa foi a resposta que ele deu: vocês não receberão nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas. Então a primeira lição que nós devemos tirar: leve a sério a palavra de Deus. Não brinque com a palavra do Senhor. Aqueles que têm um coração arrependido, contrito, quebrantado, Deus não despreza. Mas aqueles que zombam, aqueles que brincam de Deus, mais cedo ou mais tarde, recebem o peso justo de sua justiça. O peso adequado de sua mão justa. Então, a primeira lição que nós podemos guardar para a nossa caminhada terrena: não brinque com a palavra do Senhor. Jonas, meus queridos, foi um profeta que de fato existiu, não é uma figura de linguagem, não é um simbolismo para imitar fábulas gregas e fábulas de outros povos, mas é de fato um profeta levantado por Deus, um profeta que viveu por volta do século 8º antes de Cristo. Ele é o 5º dos 12 profetas menores levantados no Velho Testamento, 5º dos 12 profetas menores que Deus levantou no Velho Testamento. Profeta menor não quer dizer que ele era baixinho não, tá, irmãos? Esse negócio de falar profeta menor, profeta maior, diz respeito ao material produzido por meio daquele profeta. O quanto ficou registrado por meio da obra daquele profeta. Jeremias, por exemplo, é um profeta maior.
Compara o livro de Jonas com o livro de Jeremias, a quantidade de material produzido. É por isso que se distingue profeta maior de profeta menor. Não é o tamanho, não é o valor do profeta. É o material que foi produzido por meio do seu ministério. Está claro? Então não esquece isso não. Jonas foi um profeta contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Ele viveu na mesma época que esses profetas. Contemporâneo significa isso. Quando a gente fala, fulano foi contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época do profeta Amós e do profeta Oséias. E nós encontramos outro registro atestando aqui que Jonas, esse trabalho que Deus deu para Jonas de ir a Nínive, não foi o primeiro trabalho. Jonas não era uma pessoa imatura, não era um profeta qualquer. Ele já tinha experiência, já estava servindo ao Senhor, já havia sido usado pelo Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Reis, por exemplo. 2 Reis 14, verso 23. 2 Reis 14, verso 23. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Agora a gente pula lá no verso 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Ou seja, Jonas não era inexperiente, já estava servindo a Deus com o ofício de profeta. Nós não podemos dizer que ele era uma pessoa incrédula ou uma pessoa que tinha dúvidas do poder de Deus. Ele já era um profeta provado e aprovado por Deus. O seu nome significa simplesmente pomba. O nome Jonas significa pomba, né? Não tem nenhuma expressão nesse significado. Mas o fato é que ele viveu e ele servia a Deus. Esse não foi o primeiro trabalho de Jonas. Ele já estava no ofício profético, já estava influenciando o povo de Deus e recebe aqui um chamado específico para outra nação. Podemos dizer que é um profeta do Velho Testamento, um profeta missionário. Foi enviado às nações, não é? O primeiro profeta do Velho Testamento a ser enviado a uma nação pagã. E como eu disse, ele não tinha problema de imaturidade nem problema de incredulidade. Por que então Jonas tenta fugir da presença do Senhor? Tenta escapar daquela ordem que é dada. Deus declarou no céu, é tempo de semear. E chama Jonas para propagar sua palavra a Nínive. Aí Jonas ouve a ordem e fala assim, opa, Nínive está para cá, eu vou para lá. Deus declara que é tempo de semear e o profeta que é enviado foge. Qual é o contexto histórico que está por trás disso tudo? Nínive era a capital da Assíria. Qual é o império assírio? É um dos impérios que mais causaram danos ao povo judeu. Invasões, mortes, levando pessoas escravas. O império assírio foi um império, uma nação das que mais causou danos ao povo de Israel. As guerras, os conflitos, as invasões, a tomada de terras, tomada de pessoas. E possivelmente nessas tantas guerras, familiares, amigos, conhecidos de Jonas, o povo de Jonas foi morto. Todo conflito armado, toda guerra tem mortes. Então Jonas não está fugindo porque é incrédulo, não está fugindo porque não crê no poder de Deus. Há uma motivação diferente. Jonas entendia que Deus poderia ter misericórdia daquele povo e que na ótica dele, um povo que merecia morte, justiça, receberia compaixão. Nós não temos muitas vezes um pensamento semelhante? A fulano fez tudo o que fez, agora é crente? Eu não concordo com isso. Já ouviu alguém falando isso alguma vez? Não é possível de viver uma vida de miséria, agora é crente, está lá bonitinho, levantando a mão. Eu já vi muito crente falando isso. De repente é essa molinha secreta que levou Jonas a essa ação, não é? O senso de justiça, não é possível
Deus vai voltar atrás e vai abençoar esse povo. Eu quero é que ele mande fogo. Porque era uma nação ímpia, uma nação violenta, um povo covarde que invadia e detonava. Não sobrava nada de ninguém. Arrasava. E Deus fala, vai lá em Nínive, prega a minha palavra. Ele, ó, não, esse povo merece fogo. Será que nós não fazemos isso muitas vezes? Julgamos, condenamos aqueles que Deus quer alcançar, perdoar, tocar. Será que nós também não fazemos algo muito parecido com Jonas? Embora nós não percamos parentes, família, pessoas, mas a antipatia, o ressentimento, as mágoas, as críticas, nos levam muitas vezes a pensar como dessa forma. Então imagine se Deus te chamando para pegar em um lugar onde as pessoas eram cruéis e que já haviam causado dano à sua família. Você ia satisfeito? Talvez sim, talvez não. Jonas, 3.000 quilômetros de distância. Vou embora. Os judeus em geral o povo judeu já era um povo assim, que aos nossos olhos era um povo antipático. Um povo preconceituoso aos olhos de muitos. Porque para eles tinham a percepção assim, ímpio tem que morrer. O povo escolhido somos nós. O outro lá, o pagão, o ímpio, merece a dignidade, não é digno da compaixão de Deus. Não é digno do amor, da misericórdia. Em geral, é essa percepção que se tinha dos outros povos. Mas nós muitas vezes agimos dessa forma. E nós vamos perceber ao longo do estudo dessa carta, irmãos, como eu disse, é uma panorâmica, mas nós vamos perceber algumas coisas engraçadas, até engraçadas, né? Mas triste. No final das contas é triste. Olha só que tristeza. Tudo obedece a Deus. Nós vamos ver que o mar obedeceu a Deus, os ventos obedeceram a Deus, o grande peixe obedeceu a Deus, a planta obedeceu a Deus, o verme da terra obedeceu a Deus. Quem foi o único que desobedeceu a Deus? O crente. Isso não acontece nos dias de hoje. Deus é soberano em todas as coisas, mas muitas vezes nós insistimos em desobedecer, seja qual for a sua motivação, ou a nossa motivação. Isso é triste. Toda a criação obedece a um Deus soberano, e muitas vezes somos nós que agimos como crianças pirracentas, desobedecendo, tentando a Deus, não ouvindo a sua palavra, não se submetendo à sua palavra, buscando caminhos contrários à sua direção. Nas próximas semanas nós veremos também a soberania de Deus em ação. Perceberemos como Deus providencia meios e recursos para que a sua vontade se cumpra. Por isso nós não podemos nos deixar perturbar. Dificuldades não podem nos perturbar, porque dificuldades, circunstâncias não impedem o braço forte do Senhor. Ele move céus e terras para que o plano dele se cumpra. Por isso eu e você podemos perseverar em Cristo, porque é Ele que nos conduz em perseverança. Nós vamos perceber também como Deus ouve a oração. Aquele servo desobediente, nós vamos ver em domingos posteriores, lá no ventre do peixe, chorando, se arrependendo, e Deus, tá bom, vou te tirar daí, vou te mandar para Nínive, para onde você não queria ir, mas você vai sair do grande peixe. Deus ouve a oração, um coração contrito, um coração arrependido, Deus não despreza. Nós vamos perceber como esse Deus poderoso também é um Pai paciente. Quanta paciência Ele demonstra com Jonas no decorrer dessa caminhada, dialogando, conversando, mostrando, exortando, admoestando. Nós vamos perceber como esse texto denuncia a nossa hipocrisia. O livro de Jonas denuncia a nossa hipocrisia. Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisinhas sem valor, e o mais importante nós desprezamos. E o que é mais importante nessa existência? Vidas. Jesus veio por causa de vidas. Nós nos atolamos, nos enchemos com tantas coisinhas, e o mais importante nós desprezamos.
vidas que estão em trevas e que precisam do Evangelho de Cristo. Então esse texto denuncia também a nossa hipocrisia. Nos envolvemos com tantas coisas e não temos tempo para o que é mais importante. É tempo de semear. Deus chamou Jonas para uma semeadura. Ele resistiu, ele fugiu. Mas no final das contas ele obedeceu, ainda que não querendo. E o resultado foi que 120.000 pessoas se renderam a Deus. Uma cidade inteira. O maior pregador de todos os tempos, que pregava uma mensagem com apenas 7 palavras. 7 palavrinhas só, desfilando pelas ruas de Nínive, Jonas gritava: ainda 40 dias e Nínive será destruída ou subvertida. Só isso. E a cidade se arrependeu, se colocou diante de Deus. Deus mostrando aqui a sua soberania e o seu poder. Cabe a nós obedecermos. Não importa se você vai falar, nós vai, nós vem, mas Jesus é o Senhor. Não importa. Não importa que nós obedeçamos e quem faz a obra é Deus. 7 palavras que Jonas proferia ao longo da cidade. E por meio dessas palavras, Deus tocou os corações. Cabe à igreja obedecer, não discutir, não achar que métodos são mais importantes do que a obediência. Apenas obedecer, apenas se envolver e declarar o amor de Deus em Cristo Jesus. Pronunciar o evangelho da salvação. Com isso devemos entender que a salvação pertence a Deus. E nós somos apenas veículos, instrumentos. E ao longo deste mês, nós vamos perceber como Deus agiu por meio daquele profeta que ainda tenha sido desobediente no início, ainda que tenha provocado para si muitas dificuldades desnecessárias. No final das contas, o plano de Deus se cumpriu. A vontade de um Deus soberano, que ouve as orações, que providencia os meios, os recursos, para que a vontade dele se cumpra. Nós devemos nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não podemos ficar paralisados diante das dificuldades, diante das circunstâncias. Esse povo é difícil, esse povo é incrédulo, as mídias sociais estão atrapalhando o evangelismo, esse povo já sabe demais, esse povo não crê mais. Nós não podemos olhar pelas dificuldades e nos deixar paralisar com isto. Jonas estava olhando para a violência daquele povo, para o mal que aquele povo já havia causado ao povo de Deus. E por isso resistiu à ordem de Deus. O que te leva a resistir à ordem de Deus? Você é um profeta da nova aliança. Qual é a marca que você vai deixar diante de Contagem? Diante de Minas Gerais, diante do mundo? De que forma você, enquanto um profeta de Cristo, será lembrado? Não fuja de Deus, porque isso é impossível. E isso só nos traz aflições desnecessárias. Antes, porém, ouça a sua ordem e cumpra a sua vontade. É tempo de semear. E assim como aquele profeta anunciou arrependimento, nós também devemos anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Utilize-se de cada meio e oportunidade que Deus vai providenciar para você, mas anuncie o reino de Cristo, porque é tempo de semear. Amém, irmãos? Feche os seus olhos.